Olá, boa tarde. Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019, a Justiça de São Paulo quer mais esclarecimentos sobre o processo de concessão do estádio do Pacaembu e, por isso, suspendeu a licitação. A Prefeitura de São Paulo informou ainda não ter sido notificada dessa decisão. Vamos agora a outros destaques da edição de hoje do Jornal da Assembleia. Sobreviventes da bomba de Hiroshima foram homenageados aqui no Parlamento Paulista. Palestra aqui na Assembleia abordou o papel de cada um de nós no avanço da humanidade. O deputado se reúne com representantes da Fundação Casa para discutir a campanha salarial. Projeto de lei prevê instalação de coletores de água da chuva em todos os prédios públicos do estado de São Paulo. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. Audiência pública que vai acontecer hoje aqui na Assembleia, no plenário José Bonifácio, vai discutir o ensino à distância. Eu converso agora ao vivo com a repórter Silvia Garcia, que nos traz mais informações. Silvia, boa tarde para você. Boa tarde para você, Sérgio. Boa tarde a todos. Estamos falando da conhecida EAD, né? Ensino à distância, uma prática cada vez mais comum em todo o país e também aqui no estado de São Paulo. Essa audiência pública de logo mais terá à frente dela o deputado Carlos Gianazzi do PSOL, um deputado que há anos já faz um enfrentamento a este tipo de prática no mercado, este tipo de ensino. Só para ter uma ideia, o governo federal baixou novas regras nos últimos meses, permitindo até 40% da carga horária na modalidade EAD em graduações e até 30% dessa carga horária no ensino médio. Segundo o deputado Carlos Gianazzi, este tipo de ensino prioriza mercado, números e lucros, menos a educação. A audiência pública, Sérgio, tem hora e lugar para acontecer. É aqui no plenário José Bonifácio, a partir das 7 horas da noite e deve durar até às 10 horas da noite. Sérgio. Ok, obrigado, Silvia. Começou hoje a cobrança da segunda parcela do IPVA 2019. Quem traz agora as informações ao vivo é a repórter Priscila Silvério. Boa tarde para você, Priscila. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Bom, hoje vence, então, a segunda parcela dos veículos que têm placa final 1 e também a parcela única sem desconto. Olha, vence também hoje o prazo para pagar o seguro DPVAT, no valor de R$ 16,21 para carro de passeio. É possível também antecipar o pagamento do licenciamento, que fica em R$ 90,20 mais R$ 11 da taxa de entrega. O pagamento pode ser feito em caixas eletrônicos, também pelo aplicativo do banco no celular e nas agências bancárias. Amanhã vence a segunda parcela dos veículos com a placa final número 2 e assim sucessivamente até o dia 22 de fevereiro, que então encerra com a placa número 0, final 0. Quem perder o prazo fica com uma multa de 0,33% por dia e depois de 60 dias tem uma multa fixa de 20% do valor do IPVA. Lembrando também que quem não pagar o IPVA, Sérgio, ele não consegue fazer o licenciamento e o nome do proprietário do veículo vai parar no cadastro, então, de devedores. Pois é, ficar bastante atento aí para não ocorrer isso, também não pagar multas e juros que a gente sabe que é bem alto, né, Priscila? Obrigado. Com as férias de janeiro e as altas temperaturas nos últimos dias, o estoque de sangue da Fundação ProSangue está em estado crítico. Ao vivo, o repórter Marcos Buemerade nos traz mais informações. Marcos, boa tarde para você. Boa tarde, Sérgio. Ótima semana a todos. É verdade, Sérgio, mesmo com o fim das férias de janeiro, os estoques ainda permanecem críticos, todos retornando aí às atividades normais nesse mês de fevereiro. A Fundação ProSangue alerta para o estado crítico dos estoques de alguns tipos de sangue. Então anote aí: O positivo, O negativo, A negativo e o B negativo. De acordo com a entidade, há um registro histórico de 30% de queda das doações de sangue neste período de férias. Se você tem problema em relação ao agendamento, isso não é mais problema. Você pode fazer o seu agendamento pelo Alô ProSangue e também pelo telefone que aparece nesse momento na sua tela. Importante que os candidatos confiram os pré-requisitos básicos e os impedimentos à doação de sangue. Por exemplo, se você estiver gripado, não poderá doar sangue nesse período. Evite alimentos gordurosos e também não beba por um período de 12 horas e vá doar sangue. Sérgio. Muito importante, né, Marcos? Obrigado pelas suas informações.
Sobreviventes da bomba de Hiroshima foram homenageados aqui no Parlamento Paulista. A iniciativa desse evento partiu do deputado Pedro Cacá, do Podemos. Sobreviventes da hecatombe da Segunda Guerra Mundial receberam o colar de honra ao mérito legislativo do estado de São Paulo. Junco Watanabe, de 83 anos, brincava a 18 quilômetros da explosão quando uma chuva radioativa a atingiu. Ela estava com 2 anos. Eu agradeço muito a honra da homenagem. É muito, para mim, é importante. Então, nunca mais repetir essas coisas. A bomba jogada sobre a cidade de Hiroshima, no Japão, pelos americanos em 1945, foi uma tentativa, segundo alguns historiadores, de fazer os japoneses se renderem e pôr fim à Segunda Guerra Mundial. Muito apaixonado. Muito obrigado, brasileiro. Precisamos de paz. Esse pensamento tem. Também receberam o colar de honra ao mérito o artista Rogério Nagai e Pedro Iano, este em reconhecimento ao trabalho social, cultural e esportivo à frente da Federação de Sakura e IP do Brasil. Meu conceito é sempre agradecer e retribuir a esse trabalho que os outros deixaram para a gente. O deputado Pedro Cacá, do Podemos, proponente da honraria, lembra que os homenageados são a história viva da catástrofe com a qual todos devem aprender. Nada nessa vida vale a pena se não for pela paz e pelo amor. Eu mesmo visitei o museu lá em Hiroshima por 5 vezes. E cada vez que eu passei por lá, é uma sensação de que a história da humanidade, a história do homem, jamais pode repetir uma tragédia igual. A deputada Alessi Brandão, do PCdoB, criou um projeto de lei que prevê a instalação de coletores de água da chuva em todos os prédios públicos no estado de São Paulo. Essa proposta ainda está em tramitação aqui na Assembleia, mas modelos semelhantes mostram resultados positivos, como o de uma escola pública que você vai ver agora. Desperdício é palavra proibida nessa escola estadual que fica na zona norte de São Paulo. Há 4 anos, durante a crise hídrica, a escola, que tem quase 2.000 alunos, foi obrigada a economizar água. Tudo começou com a instalação de bebedouros e válvulas inteligentes nos banheiros. Mostra para os alunos para eles fazerem a mesma coisa em casa, economizar, não só pelo bem da sociedade, mas pelo bem da casa mesmo, né? Economiza também, a conta vem mais barata, então acho que é uma boa. Mas a economia veio mesmo quando as diretoras decidiram fazer uma obra para aproveitar a água da chuva. O reservatório tem capacidade para 35 mil litros e a água é usada para lavar pátios, salas de aula e molhar todo o jardim. Uma obra simples que ajudou a reduzir em mais de 20% o consumo de água. Ideias como a desta escola serviram de inspiração para a criação de um projeto de lei que prevê a instalação de coletores de água da chuva em todas as obras realizadas em locais públicos no estado de São Paulo. Segundo a deputada Alessi Brandão, do PCdoB, o objetivo do projeto de lei 896 de 2017 é contribuir para o uso consciente e redução do consumo de água potável. Esse projeto, ele faz com que o ambiente público, o âmbito público, o governo já dê o seu exemplo. Ou seja, usar nos prédios públicos, seja eles quais forem os prédios, para lavar, para higienizar, para tudo, a água da chuva. Você aproveita a água da chuva e faz com ela toda a limpeza que tem que ser feita nos prédios, porque isso acaba você economizando a água potável para as pessoas poderem beber e sobreviver, e você acaba dando um exemplo de sustentabilidade, que isso que está sendo falado aí ultimamente no mundo inteiro, a sustentabilidade. Por que não o âmbito público já dá o primeiro exemplo? Um projeto que pode ser multiplicado e virar exemplo de sustentabilidade e educação. É um projeto muito importante porque conscientiza o aluno e a comunidade também, porque querendo ou não, que se todo mundo ajudar, nunca vai faltar. É algo simples de ser feito. Eu acho que, inclusive, não só nas escolas, mas todas as repartições públicas deveriam ter esse projeto, implantação. Ou, se não, até o governo gastar uma obra, fazer uma reforma em todas as escolas, porque não custa muito e é funcional.
e tem uma economia assim absurda. Uma das coisas mais importantes para nós é a água. E se todos nós, não só as escolas, nos conscientizarmos, vai faltar. Então eu acho muito importante essa conscientização. Projeto de lei da deputada Márcia Lia, do PT, prevê cotas em programas de moradia no estado para mulheres vítimas de violência doméstica. Voltamos já já. São Paulo inicia a partir do dia 25 de fevereiro o Corujão da Saúde. A ideia é realizar 155 mil exames. E a repórter Silvia Garcia volta aqui ao Jornal da Assembleia com essa ótima notícia, né, Silvia? Boa notícia agora para todo o estado de São Paulo. A capital já tinha passado por isso, já tinha conseguido zerar todos os exames através desse esquema chamado de Corujão e agora está valendo para todo o estado. A ideia do governo estadual é zerar as filas, principalmente para alguns tipos de exames. São eles: endoscopia, mamografia e ultrassom. Primeiramente vai começar aqui pela Grande São Paulo, depois pela região do Vale do Paraíba e também ali a região de Campinas. O atendimento vai ser realizado em horários alternativos que ainda serão agendados. Mas já sabe que ele vai acontecer tanto em hospitais da rede estadual quanto em hospitais da rede privada. Pelos cálculos do governo, essa primeira fase deve zerar em até 10% o número de exames. Depois vem a segunda fase, que daí já está sendo estudado pelo secretário estadual e aí sim darão continuidade em outros tipos de exames. Lembrando então que a partir do dia 25 de fevereiro e as pessoas deverão procurar os hospitais estaduais e também as AMES das suas cidades. Sérgio. Que bom, né, Silvia? Obrigado pelas suas informações. O usuário da CPTM que passar esta semana pelas estações Brás e Tatuapé poderão se vacinar contra a febre amarela. Mais detalhes agora pra gente com a repórter Priscila Silvério. Priscila, você. Olha, Sérgio, a campanha então começou hoje às 11 horas da manhã e vai até sexta-feira, sempre das 11 da manhã até às 4 horas da tarde. Olha, e se a pessoa passar por ali pelas estações Brás e Tatuapé da CPTM, não está com a carteira de vacinação, não tem problema, é só apresentar um documento com foto e vai ser imunizado. Olha, só para lembrar, a febre amarela é uma doença perigosa, pode matar, e também é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, o mesmo que transmite a dengue. Os principais sintomas são febre alta, dor no corpo, náuseas, vômito, fadiga e fraqueza. O aparecimento, então, de qualquer um desses sintomas é importante que a pessoa procure a unidade de saúde mais próxima da sua casa. Lembrando, então, Sérgio, que a campanha de vacinação contra a febre amarela nas estações Brás e Tatuapé da CPTM acontece de segunda a sexta-feira, até essa sexta-feira, das 11 da manhã às 4 horas da tarde. É gratuita. É importante as pessoas terem essa consciência, né, que tem que tomar a vacina de qualquer maneira. Obrigado, Priscila. A Polícia Civil de São Paulo vai implantar um super departamento de operações especiais a partir do mês de março. Quem traz agora as informações ao vivo é o repórter Marcos Bomerade. É isso mesmo, Sérgio, e será ao estilo da SWAT americana. É isso mesmo, Sérgio. Até março, esse super departamento, batizado de DOP, Departamento de Operações Especiais e Estratégicas, terá 300 policiais, entre homens e mulheres, com habilidades especiais. Serão atiradores de elite, especialistas em resgate, negociadores de sequestros e também pilotos de helicóptero. Essa é a primeira mudança estrutural da Polícia Civil de São Paulo, planejada na gestão do governador João Dória. Esses policiais se juntarão aos do DECAD, Departamento de Capturas e Delegacias Especiais, que deixará de existir. Mesmo tendo sua sede na capital, o DOP também poderá apoiar outras operações em todo o estado de São Paulo. Eu volto com você, Sérgio. Ok, obrigado, Marcos. Uma sessão solene aqui na Assembleia Legislativa, promovida pelo deputado Luiz Fernando Teixeira, do PT, comemorou os 120 anos da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo. E a repórter Érica Rezende mostra pra gente como foi. A Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo é considerada uma das mais importantes do país. Durante a sessão solene em homenagem aos 120 anos da instituição,
A diretora Primavera Borelli falou da excelência do ensino de graduação, pós-graduação e da pesquisa científica. Ela contribuiu para a formação de políticas públicas, novas tecnologias, a própria fundação aqui em São Paulo da FURP, da Fundação do Remédio Popular, foi uma ideia de várias pessoas, mas também na nossa escola. Hoje ela faz parte do Conselho Deliberativo e dentro da pós-graduação, ela foi a primeira escola dentro do Brasil com cursos de pós-graduação como nós os conhecemos hoje. A faculdade está entre as 50 melhores escolas de farmácia do mundo. Possui dezenas de convênios nacionais e intercâmbio com instituições estrangeiras. Durante todos esses anos, já formou mais de 7.000 farmacêuticos, quase 2.000 mestres e mais de 1.000 doutores. A faculdade possui 4 departamentos: farmácia, alimentos, análises clínicas e toxicológicas e de tecnologia bioquímica farmacêutica. Atualmente existem mais de 136 especialidades reconhecidas pelo Conselho Federal de Farmácia. Uma referência não somente para o estado de São Paulo, mas é uma referência nacional, né, no transmitir saberes, no transmitir ciência. Então, assim, para a gente é um orgulho, como vice-presidente do Conselho Federal de Farmácia, estar participando aqui dessas homenagens, dessa solenidade, porque entendemos que daqui saem realmente, vamos dizer, referências grandes para o país todo. Durante a sessão solene foram entregues 21 diplomas para professores e personalidades que contribuíram para o sucesso da instituição. Coordeno um laboratório que busca muito recursos com as indústrias farmacêuticas. Então há aí uma coisa um pouco diferente que deu certo, né? E hoje nós temos aí um laboratório bem montado que fornece um bom treinamento para os alunos e também fornece o nosso conhecimento para a sociedade na forma de projetos com as empresas. A homenagem foi uma iniciativa do deputado Luiz Fernando Teixeira, do PT, que falou sobre a importância do investimento em educação. Essa faculdade, que é uma das mais importantes do Brasil, né, da USP do Brasil, que tem tido uma participação histórica e fantástica na vida do nosso país, e cabe à Assembleia Legislativa esse ato de reconhecimento nesse aniversário, 120 anos, nunca havia sido homenageado aqui na Assembleia Legislativa e eu tive o prazer e a honra de ser o deputado que propôs essa homenagem. O projeto de lei da deputada Márcia Lia, do PT, prevê cotas em programas de moradia no estado para mulheres vítimas de violência doméstica. Uma pesquisa do Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostrou que em 2015, a cada 11 minutos, uma mulher foi vítima de violência no país. Basta olhar sites de notícias e lá está. Dezenas de casos de violência contra a mulher. Nas manchetes, informações assustadoras. Violentamente espancada, ferida com golpes de facão, amarrada dentro da própria casa, incendiada pelo marido. A violência contra a mulher está presente em todos os estados e em todas as camadas sociais. Até a modelo Luísa Brunet, de 56 anos de idade, veio a público num caso de violência doméstica. Há 2 anos, ela postou nas redes sociais que havia sido espancada pelo ex-companheiro. Absurdo, já vivenciei, já ouvi todos os dias. Abuso sexual, físico. Apesar de ser um crime e grave violação de direitos humanos, a violência contra as mulheres segue vitimando milhares de brasileiras reiteradamente. 38% das mulheres em situação de violência sofrem agressões diariamente. Para 33%, a agressão é semanal. Estes dados foram divulgados no balanço dos atendimentos realizados de janeiro a outubro de 2015 pela Central de Atendimento à Mulher. Já tramita na Assembleia Legislativa o projeto de lei de número 573 de 2016. Nele, mulheres vítimas de violência doméstica terão direito a cotas de moradia nos programas de habitação do estado de São Paulo. Hoje a mulher vive
sendo muitas vezes vítima da violência, e ela, por não ter um local para ela sair daquele ciclo de violência, ela acaba sendo obrigada a ficar no mesmo local. Ela não tem uma casa, ela não tem um trabalho, ela não tem aonde ir com os filhos, e ela fica naquele círculo de violência. Então, se nós tivermos uma lei que obrigue o governo do estado a disponibilizar 7% dessas moradias de programas habitacionais para as mulheres vítimas de violência, nós vamos contribuir muito com as nossas mulheres. Em 90% dos casos, as mulheres vítimas de violência doméstica não saem de casa e continuam convivendo com seus agressores. Porque às vezes tem o filho, aí ela não quer se separar do filho, assim, ou às vezes não quer tirar essa imagem de pai e mãe. Não é só um relacionamento abusivo fisicamente, é mentalmente. Você fica mentalmente dependente de uma pessoa, como uma droga. O projeto de lei quer tornar obrigatório o exame de ecocardiograma para os recém-nascidos portadores da síndrome de Down. Voltamos em instantes. Dados do Ministério da Saúde apontam que no Brasil vivem cerca de 270 mil pessoas com a síndrome de Down. O projeto de lei de autoria do deputado Ed Thomas, do PSB, quer tornar obrigatório o exame de ecocardiograma para os recém-nascidos portadores dessa síndrome. Esse exame deverá ser feito em toda a rede pública do estado. Só ele pode detectar anomalias no coração do bebê. E a reportagem é da Érica Rezende. Foi durante um exame de pré-natal que Ana Paula foi avisada de que seu bebê poderia ter um problema no coração. No primeiro exame deu suspeita de que ele não tivesse o arco aórtico, né? Então a gente fez veio outra médica fazer o exame e ela falou que não era o arco aórtico, e sim a válvula, que tem uma válvula no coração, que quando eles estão na nossa barriga eles respiram de uma forma e assim que eles nascem essa válvula fecha e a outra abre. A suspeita era que essa válvula que fosse abrir não estaria formada ainda e ele teria problemas e teria que passar por uma cirurgia de emergência assim que nascesse. Assim que nasceu, Rodrigo precisou fazer um ecocardiograma. Felizmente, a cardiopatia foi descartada, mas os médicos descobriram que Rodrigo tinha síndrome de Down. De início foi um baque muito forte para a gente, porque não pela síndrome, mas por não conhecer, não saber, porque não é divulgado, não é explicado, não é falado, você não tem lugar nenhum. Cerca de metade das crianças que nascem com síndrome de Down tem algum tipo de problema no coração. E só um exame de ecocardiograma pode identificar o tipo de problema. As doenças cardíacas congênitas são a principal causa de morte de bebês com síndrome de Down no primeiro ano de vida. Iveli Lourenço, que é pediatra da APAI de São Paulo, explica que algumas dessas doenças são graves, mas não apresentam sintomas. Em muitos casos, a criança precisa ser operada nos primeiros meses de vida. É muito importante fazer o diagnóstico porque elas são cirúrgicas muitas vezes. Então nós temos o defeito do septo atrioventricular e a comunicação intraventricular. E elas são acianóticas, a criança nasce, não fica roxa e você acaba não percebendo. Então, é muito importante o diagnóstico porque elas vão ficar cansadas na hora de mamar, ficam com taquipneia e fazem com que elas tenham pouco ganho de peso. O deputado Ed Thomas, do PSB, criou o projeto de lei 548 de 2017, que obriga a realização de exames de ecocardiograma nos recém-nascidos portadores de síndrome de Down no estado de São Paulo. É uma paixão a gente poder estar perto de pessoas especiais. Só tem filhos especiais, pais especiais. O projeto do ecocardiograma deveria já ser um direito pela rede de saúde, pelo próprio SUS. Mas se não existe, nós colocamos para que o Estado faça, para que a mãe, dentro do seu ventre, com uma criança já sabendo que ele é especial, que ele tem síndrome de Down, que ele seja já tratado desde então, que ele seja já cuidado desde então, para que ele tenha uma expectativa de vida e uma qualidade de vida maior. Quem convive com a doença sabe da importância do exame e de um acompanhamento médico especializado. Essas mães torcem para que a lei seja aprovada.
acho muito importante, porque tem muitas crianças que precisam muito e não têm condição. A partir de agora, torcida firme aí para essa lei ser aprovada, né? Para a gente já ficar sabendo, quanto mais cedo, melhor, né? Ficar sabendo dessas coisas. Uma palestra aqui na Assembleia Legislativa discutiu o papel de cada um de nós para o avanço da humanidade. Esse evento teve o apoio do deputado Teonírio Barba, do PT. A palestra Um Mundo em Transformação foi no auditório Paulo Kobayashi. Muitas pessoas vieram para ouvir o médium, escritor e terapeuta Robson Pinheiro. A gente tem uma tendência muito grande a atribuir responsabilidades às pessoas que são os nossos representantes. Mas cada povo tem um representante que merece. Então, se a gente não fizer a nossa parte, com a nossa família, com a nossa comunidade, como vai esperar que o outro faça? Né? No fim de tudo, o que significa? Eu sou responsável pelo país que eu tenho. Já com mais de 45 livros lançados, ele também é idealizador do projeto Guardiões da Humanidade e fundador da Casa dos Espíritos Editora e da Unispíritos, que reúne 3 instituições beneficentes na região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Os livros falam justamente da nossa responsabilidade com o planeta, da nossa responsabilidade de transformar o mundo para que os nossos filhos, aqueles que virão após nós, possam encontrar alguma coisa melhor e não esperar que outro faça em nosso lugar. O deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, se reuniu com servidores e representantes da Fundação Casa nesse fim de semana, aqui na Assembleia Legislativa. Na pauta, a campanha salarial e a redução da carga horária. Parlamentar voltado à defesa da educação no estado de São Paulo, Carlos Gianazzi, do PSOL, acompanha de perto as reivindicações da categoria. Ele é autor do projeto de lei 22 de 2014, que propõe a redução da carga horária dos servidores da Fundação Casa para 30 horas. Os servidores da Fundação Casa trabalham em condições precarizadas, existe a superlotação das unidades, esses trabalhadores adoecem por conta da pressão psicológica, emocional, que vem da própria administração, eles sofrem muito, eles adoecem e são vítimas dos baixíssimos salários defasados e arrochados há muitos anos. Então, a condição de trabalho hoje do servidor da Fundação Casa é muito precarizada. Os servidores buscam apoio no parlamento para a aprovação do projeto de lei de autoria do deputado Carlos Gianazzi e também discutem pauta da campanha salarial com 93 itens. De acordo com o cálculo do IESE, nós estamos reivindicando 4,1%, que é em torno do índice de inflação, mais 5% de ganho real. A Fundação Casa presta assistência a jovens que cumprem medidas socioeducativas de privação de liberdade, ou seja, internação e semi-liberdade. Mantém cerca de 12.800 servidores no estado. Cerca de 400 são psicólogos, que também trouxeram reivindicações. Estamos aqui reivindicando a autonomia da psicóloga e do psicólogo na Fundação Casa. Nós estamos completamente arrochado o nosso trabalho, engessado. As diretrizes da psicologia estão sendo usurpadas por pessoas que não entendem o trabalho técnico. Então estamos aqui com uma cláusula específica para retomar o código de ética da nossa profissão dentro da Fundação Casa. O Jornal da Assembleia desta segunda-feira termina aqui. Lembrando a você que a partir das 2h30 da tarde a TV Alesp transmite ao vivo a sessão plenária. Você também pode acompanhar através do nosso site, que é o al.sp.gov.br ou pelo YouTube. A gente se vê de novo amanhã a partir do meio-dia. Até lá e ótima tarde para você.